quando você faz uma escolha, né, de forma consciente, digamos que você escolheu um curso, você escolheu uma determinada, vamos dizer, eu quero aprender uma determinada habilidade, né? Então, que seja uma motora, eu quero aprender a tocar um instrumento, quero aprender tal coisa. Então, aprender uma matéria, eu tenho que primeiro estar motivado. Olha só o que eu falei, eu quero, tenho interesse. Isso faz com que você tenha um maior nível de motivação para aqueles estímulos que tratam daquele assunto. Então, isso é que é o difícil na vida do aluno, por exemplo, né? Porque você pega um aluno aí que... Lembra quando você fazia direito? Você tinha várias disciplinas no direito, né? Quando eu fazia o meu curso, né, de graduação em fisioterapia, por exemplo, várias disciplinas. Então, porque eu tenho que dar atenção para cada uma delas, né? Então, a ideia é de quando você escolhe um determinado objeto de estudo, tudo que cerca o seu objeto de estudo deveria chamar a sua atenção. Mas e aí, a gente sabe que tem algumas matérias que a gente acaba não gostando. Aí eu não sei qual que é o motivo disso, mas a gente acaba não gostando de algumas, né? Daí a gente acaba indo melhor em outras e pior nas outras. Talvez pela forma de estudo, forma de aprender, enfim. Então, aí tem aquele negócio, né? Primeiro que muitas vezes quem está aprendendo tem que ter a consciência de que ele está aprendendo, então ele não sabe. Se as pessoas dizem que aquilo vai ser importante no contexto que ele escolheu para ele melhorar, para ficar bom, então ele tem que ir de coração aberto, de mente aberta, vamos dizer assim, né? Para quê? Para valorizar todo o conhecimento acerca daquelas escolhas que ele fez. E o aluno, muitas vezes, o que ele faz? Poxa, ele não se identifica com a matéria, inicialmente, ele não se identifica com o professor. Por exemplo, o aluno ele tem uma experiência de que o pai precisou de um cuidado voltado para respiratória, para o sistema respiratório. Então, quando chegar o sistema que fala do respiratório, esse cara fica muito atento, ele fica ali ligadão. Mas quando trata, por exemplo, do sistema nervoso, ele não gosta muito, porque ele não tem uma experiência motivacional que faça ele ficar. Ele não teve alguém que teve um traumatismo craniano na família, um acidente vascular cerebral. Por isso que, às vezes, a gente se identifica por causa da nossa história. A nossa história faz você se identificar. Isso é uma coisa. Outra coisa que faz você se identificar com determinado conteúdo é, tipo, a história, por exemplo, que você tenha pensa aí, uma determinada vivência, você viu alguém apresentar um determinado projeto, um determinado trabalho social, você fala, poxa, isso aí é muito legal, quero fazer isso. Só que, às vezes, outro fator, o professor não faz do jeito que você gosta, porque se você, por exemplo, é mais visual e o professor dá uma aula mais auditiva e aí você não se identifica, às vezes você não se identifica com o professor, não é nem com a matéria. Aí você diz que não gosta da matéria. Mas não é a matéria. Às vezes a pessoa não gosta do cara que está passando o conteúdo. Eu estou falando de professor, mas pode ser um outro tutor, né? Pode ser um instrutor. Eu tenho um exemplo bem legal aqui para dar, professor. Eu estava ouvindo um dos podcasts da vida, né, que eu ouço bastante, e aí eles fizeram um experimento, tá? Nesse experimento, era uma telefonista, que era uma vendedora, na verdade, e aí fizeram um teste com acho que eram duas vendedoras, e aí uma era lá de Santa Catarina, e eu vou te dar o exemplo, a outra era de São Paulo, ou lá para cima, lá de Goiás, por exemplo. Você sabe que cada uma tem um sotaque, certo? Sim, então, sim. essa telefonista ligou para fazer uma oferta e ligou para uma pessoa relacionada ao mesmo estado. Então, a conversa entre os dois eram parecidas, tinham o mesmo sotaque e tal. E a outra telefonista fez a mesma ligação para um pessoal de Santa Catarina, lá de Goiás, aí fez o mesmo teste e não fechou a venda. Ou seja, quando a gente tem uma linguagem parecida, a gente acaba se familiarizando com ela. Então, é muito mais fácil de tu fazer a conversão, porque você tem, às vezes, não só a parte da região, mas a parte da linguagem. Então, eles também avaliaram que quando uma pessoa fala muito rápido, que nem eu, por exemplo, tem aquela pessoa que fala mais tranquilo, fala mais calmo. Se as pessoas se conversam para fazer uma conversão de uma venda, né, que era o assunto que eles estavam avaliando naquele momento, se torna muito mais fácil, porque a familiaridade entre ambos se construiu ali, e aí por isso saiu aquela questão de confiança. Então, se é uma pessoa do mesmo estado, da mesma região, então isso deve acontecer muito em sala de aula, né? Às vezes o professor tem uma linguagem e a gente tem outra. Então, alguns conseguem se familiarizar e outros não.
Faz todo sentido, né, pessoal? E isso Exatamente. é o quê? Neurociências, né? Essa avaliação, né? Exatamente. Exatamente isso Tô aí. aprendendo. Tá colocando, tá começando a exteriorizar mais É, aí a neuro, é isso aí. E o legal disso, sabe, William, que, por exemplo, isso passa por um aspecto chamado empatia. Quando alguém fala de isso. uma forma que eu compreenda com mais facilidade, eu me sinto mais seguro. Entende? Por isso Uhum. tem pessoas que são especialistas nisso, né? As pessoas sabem exatamente a forma de tratar em determinados aspectos. O pessoal da neurolinguística, por exemplo, eles sabem como lidar, usar as palavras de maneira que consiga evocar no outro aquilo que, aquela sensação que precisa, aquela percepção. E às vezes as pessoas até conseguem evocar memórias que essas pessoas que estão conversando com elas querem evocar. Isso Entende? mesmo. Isso é um jogo, né, de palavras interessante, mas que trata, por exemplo, desse aspecto de neurociências voltado para a venda. Né? Então, Sim, é. você está ali, né? Até no final, né, da conclusão, eles fizeram o quê? Um treinamento, né, com um grupo de pessoas, onde eles teriam que imitar a outra pessoa do outro lado, sem conhecer ela. Ou seja, se a pessoa ela fala um pouco mais eufórica, eles treinavam para a pessoa falar mais eufórica. Se a pessoa Ah, falava mais devagar, ela falava mais devagar. Ou seja, eles treinaram essa equipe, né, e uma outra não, e aí fizeram esse teste. Com certeza, a equipe que foi treinada a imitar a outra pessoa, eles explodiram de venda comparado ao outro grupo. Por quê? Porque se teve a linguagem. Então, tipo assim, para quem quer vender algum produto aí, quem tá com dificuldade, tente imitar o outro, né, com quem você vai vender, né? é isso mesmo. Não, né, da forma ética, né, a pessoa, tipo assim, conversar da mesma forma, sentir o tom de voz. Então, tudo isso influencia na hora de uma venda, né? Exatamente. Isso é neurociência pura. Isso aí, esse tipo de compreensão, de avaliação, é neurociência pura. Quando você está tratando com alguém, aí você vê o aluno, né? Uhum, Perdão. Você vê o aluno. O aluno, quando ele está ali, ele muitas vezes ele tem dificuldade para se adaptar ao contexto do professor, né? Porque às vezes o professor ele é mais visual, como eu falei, é mais auditivo, e ele tem essa estratégia e tal. E o aluno, às vezes, como ele é um aluno ainda, ele tem muita dificuldade de mexer no jeito de estudar. Às vezes ele não se permite isso, sabe? Mas isso também é um aprendizado. Isso por parte do aluno. E também por parte do professor, também pode haver essa mudança, essa adaptação. Aliás, o professor, o ideal é que ele entenda, né, como é que o cérebro, né, do aluno se comporta para que ele possa tirar melhor proveito de determinadas situações. Né? Então, por exemplo, você está ali com o aluno, você explica de um jeito mais visual, aí você tem um resultado. Depois você pega e usa mais um jeito auditivo. Né? uhum. E aí eu falo muito com meus alunos, né? Falo demais isso. Eu uso muito quadro, eu gosto muito de quadro, de desenho, e faço em tempo real. Né? Às vezes nós em nossa, tem outras plataformas que a gente usa, eu vou lá e já deixo o desenho pronto, porque às vezes eu não tenho muito tempo. Né? Sim, uhum. Mas, por exemplo, em sala, eu faço desenho, eu gosto de fazer na hora, porque o aluno ele está vendo a ideia ser construída em tempo real. Então, quando eu estou fazendo o desenho, ele está com atenção o quê? Uhum. Vendo Visual. assim. Uhum. Entende? Tipo assim, pô, o professor está fazendo agora, quer dizer, se eu precisar fazer, eu também consigo. Entendeu? Uhum. Aí eu vou lá, faço o desenho, depois que eu faço o desenho todo, eu dou um tempinho para eles copiarem ali, às vezes, ou então eu digo, deixa aqui, depois eu deixo para vocês copiarem. Presta atenção. Por quê? Porque depois do desenho, que é a informação visual, a interpretação visual, eu começo a discursar sobre o tema.